Olá pessoal, bom dia. Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu queria falar sobre a necessidade que você tem de conhecer a vida a bordo, a vida de um veleiro, antes mesmo de você tomar a decisão de comprar uma embarcação, que vai ser um dinheiro que você vai empregar e que às vezes você não consegue o retorno imediato se você quiser vender, a não ser abrindo mão do valor real, né, do valor que você pagou. Vamos partir do princípio que você prestou exames, você já tem aí a carteira, vamos falar aqui de mestre, né? Que é o meu caso. Eu já disse no vídeo anterior que eu vou fazer a prova de capitão em abril. Estou me preparando para isso. Mas nós, eu me incluo, vimos muita coisa no YouTube sobre veleiro. É diferente de você, um dia, entrar no veleiro e dizer assim, isso aqui é meu e agora quem vai pilotar sou eu. Você precisa ter, na minha opinião, uma base boa, né? Uma boa base, para você não sair por aí passando perrengue por falta de conhecimento. O que você precisaria fazer, no caso de uma pane, né? Porque é lógico, você pode pedir socorro, esperamos que isso nunca aconteça, mas é diferente de um socorro quando você está no seu carro, andando aqui na sua cidade. Esse socorro vai chegar aí na hora, né? E não é diferente. Você vai ter que estar com seu rádio VHF funcionando, né? Tem outros modos de pedir socorro, né? Se você tiver realmente numa situação que nem o rádio funciona. Se a bordo você tiver os pirotécnicos, né? E outras coisas que existem na falta de comunicação. Então, é importante que você saiba, principalmente quem não tem intimidade com o veleiro. Porque, veja, é diferente de um carro. Você faz uma habilitação para carro, tira sua carteira de motorista. Além de você ter tido uma aula prática, aquilo para você não é novidade. Você sabe ali que a roda, o pneu, o câmbio, o volante, as janelas, vidro da janela, então esse farol, né? Luz de freio. Isso é uma coisa que você tem uma certa vivência, né? Mesmo que você não dirija, mas você está ali vendo e andando de carro. E o nome das coisas não é uma coisa nova para você. É diferente da embarcação. Porque na embarcação tem alguns itens que o nome é uma coisa completamente nova para você. Mesmo você tendo visto, alguém falou, você viu no YouTube, mas você não pegou, você não viu como é que funciona. Tá? Então, você sabe como funciona uma retranca? Você sabe o que é uma retranca? Né? Você conhece a vela mestra, a adriça, sabe como é que funciona? Você sabe o que é o termo caçar cabo, ginoa, orçar, arribar? Tudo isso são termos novos, acredito, mesmo que você tenha ouvido falar aqui e ali, você não tem essa,
essa prática, né? A vivência, isso que eu quero dizer. Então, uma sugestão que eu acho interessante é dizer que você, antes de comprar seu veleiro, sei lá, você fazer uma visita a uma marina, você vê os custos de uma marina. Marina você tem custos, se você ficar atracado no pier da marina, você tem benefício de água, luz, mas tem um custo. Você pode ficar numa poita, você, em alguns casos você não tem custo, em outros você tem. Quando você é dono da poita, você paga o aluguel da poita. Ou, em último caso, você ficaria fundeado numa praia e você não teria custo nenhum. Mas teria o inconveniente, né, de você suprir as suas necessidades de água e de energia. Muito bem. Então, falando disso, eu, eu pergunto a você, o conhecimento que você tem sobre guincho manual e guincho elétrico, uma catraca manual, uma catraca elétrica, manicaca, cana de leme, tudo um termo que você já pode ter visto no YouTube, mas que você não tem intimidade. Entendeu? Por exemplo, a bordo não se diz corda, é cabo. Então é cabo disso, cabo daquilo, cabo da driça, cabo da genoa, tá? Não se diz corda, não existe corda em barco a não ser corda de relógio. Então você precisa, por exemplo, eu recomendo muito, eu acho muito interessante, que você fazendo uma visita na marina, primeiro você vai ver os barcos que tem lá, saber o que é, o tamanho, que é um barco de 30 pés para você, que é um barco de 40 pés, 34, 37, como é esse barco dentro. Porque vai depender de uma avaliação dessa para você escolher o barco que você vai comprar. E para isso é muito bom fazer um passeio de veleiro, um passeio com pernoite, para você ver como é a vida a bordo, e também fazer uma aula de vela. Tem muita gente aí com curso, né, de aula de vela, justamente para você aprender a trabalhar com essas palavras que eu citei aqui. Para você saber o que é fundeio, como é que fundeia, o que é o termo o ferro garrou, tá? Você saber o que é uma poita, o motor da embarcação, bote, motor de bote, você saber o que é bombordo, o que é boreste, são termos que você vai lidar no dia a dia. Saber o que é alheta, través, bochecha, proa, polpa, vento real, vento aparente, passa-casco, coisa importantíssima de você saber. Isso você pode ver no barco que está na marinha, que está, por exemplo, fazendo algum tipo de trabalho, às vezes até substituindo o passa-casco, ou que esteja fazendo a pintura do casco. E você vai conhecer essas coisas, saber como é o passa-casco, saber a necessidade que você tem, porque você vendo, você vai dizer assim, poxa, isso aqui eu preciso estar sempre vigiando, porque é o local no barco que dá acesso à água para o barco, tá? Que é usada a bordo, água salgada. Que além disso o barco tem os tanques de água doce, né? Um ou mais de um, depende do tamanho, e o tanque de combustível.
Mas também se usa água salgada. Por exemplo, no banheiro, no sanitário, se usa salgada. Se usa água salgada. Na pia, por exemplo, da cozinha, também pode se usar a água salgada para economizar na lavagem de louça, né? Você pode usar água salgada e, de repente, passar um pouco de água doce, porque tem as duas opções em alguns veleiros. A bomba d'água que tem a bordo, você pode ter uma bomba d'água manual, tem uma bomba d'água automática. Como eu disse, você vai ver no veleiro que estiver fazendo algum trabalho. Na marinha, você vai conhecer a quilha, você vai conhecer o leme, você vai conhecer o hélice. Tá? Olha que eu nem falei em equipamentos eletrônicos, porque é outra coisa que eu vou comentar mais na frente. Porque o equipamento eletrônico depende muito do tamanho do barco e depende também da classificação do barco, do registro da capitania, que tem alguns casos que é obrigatório você ter, outros não. Mas são coisas que ajudam muito na navegação. Tá? Você tem lá todas as informações que você precisa num painel ali eletrônico. Ali você tem no cockpit todas as informações que você precisa para fazer uma navegação segura. Aí você tem rumo do vento, velocidade do vento, vento aparente, você tem a profundidade, você tem o rumo que você está seguindo, você tem radar, como eu disse, depende do tamanho do barco. Então, você tem um identificador de barco, né? E você visualiza lá, você vê o barco que está ali perto de você. Se tiver com o cadastro direitinho, aparece o nome do barco, a direção, a velocidade, tudo isso na sua tela. Isso é um identificador que quem tem esse equipamento, eu já vi histórias em que quando o velejador passa perto de um país aqui na América do Sul, determinado país, eles desligam esse equipamento para não ser identificado, para não ter uma ação de pirataria. Então eles passam ali, quer dizer, ele passa ali e ninguém sabe, a não ser que seja um contato visual. Então, gente, é isso. O básico. Visite uma marinha, conheça os veleiros, faça passeio, passeio com pernoite e, por último, uma aula de vela em que você saiba manusear uma catraca, saiba fazer um fundeio, tá? Quando você vai fazer um fundeio, você desliga o motor ou deixa o motor ligado. Então tem essas dicas importantes que você precisa saber antes de você pegar o barco e dizer assim, isso aqui é meu e agora eu vou pilotar. Pela sua segurança e mais ainda, pela segurança de alguém que estiver com você a bordo. Tá bom? Alguém da família, um amigo. Você tem que passar essa segurança e também ter responsabilidade com a vida sua e dos outros. Ok? Um abraço e até o próximo.